convida seus amigos a participarem. Deixe o seu comentário que a gente vai responder com todo o gosto. E daqui a pouquinho vamos estar com o engenheiro Gelson Jacinto, ele que vai falar-nos mais sobre este assunto, sobre ciência e tecnologia, este fenômeno que nos faz hoje estar aqui e vocês lá do outro lado e poderem acompanhar tudo em primeira mão. Olha, eu vou agradecer aqui os nossos patrocinadores. A Ginga Fashion, ela é que me vestiu hoje. Ela faz roupas super, mas super agradáveis, super confortáveis. Se tiver um evento, não perca tempo, vai à página da Ginga Fashion e solicite a sua peça, que vai ser muito, mas muito fantástico usar. Olha, eu estou assim. Se entrou apenas agora, saiba que nós estamos também a comemorar o Dia da África. Por isso é que estamos assim, de forma muito africana, que é a nossa identidade e faz toda a diferença, sentimos ela, não só nas nossas indumentárias, mas sentir a África no coração. Já temos aqui o nosso convidado, que eu vou passar agora a saudá-lo. Boa noite, doutor. Tudo bem? Engenheiro. É o engenheiro Gelson, tudo bem? Boa noite, caríssima apresentadora. Estou muito bem, obrigado. Então, como foi seu dia? Tranquilo? O dia foi ótimo, produtivo, Que bom. muitas pesquisas e as pessoas ficam satisfeitas com isso. Né? O Também. engenheiro está sempre a pesquisar, Sim, sempre a sim, buscar. sempre a pesquisar, sempre a pesquisar. Sim. Que bom. É isso que nós desejamos, sempre pesquisas, aprendizados, para que a nossa Angola vá a um rumo cada vez melhor para os angolanos, né? De facto, de facto. Então, o que é que pensa sobre essa corrida espacial e a colonização de Marte, olhando para a África e para Angola, especialmente? Ok. Pois bem, falar sobre Marte é falar de um planeta inabitável, né? Por causa das suas condições que não propiciam a existência da vida. Exatamente. Se nós olharmos por este planeta, nós temos um planeta que a sua composição atmosférica é de 95% de CO2, ou seja, um átomo de carbono e 5 átomos de oxigênio. Eh, o primeiro passo que pode surgir desta colonização em Marte é como chegar em Marte, porque o que nós costumamos a ver pelos cientistas, astronautas e etc., são testes que eles fazem de lançamentos de rovers para chegar até a superfície marciânica. Curiosamente, a primeira viagem nessa superfície marciânica foi em 1961, conforme o engenheiro Cláudio acabou de dizer. No caso, a Rússia lançou 2 satélites, ou seja, os Estados Unidos da América, perdão, os Estados Unidos da América lançou 2 satélites que sondaram a superfície marciânica, mas não pousaram em Marte. Fizeram apenas uma imagem como é que é a superfície e etc. Agora, a outra viagem feita pelos russos, esta mesma é que conseguiram pousar em Marte, mas o sistema de pouso era muito débil e não se conseguiu obter qualquer resultado. Eles lançaram o Marte 2, somente o Marte 3 pousou em Marte e conseguiu tirar uma foto em Marte. Foi a primeira imagem que se conseguiu de Marte. Estados Unidos da América, em 1996, finalmente conseguiram chegar em Marte e, subsequentemente, as viagens até hoje são viagens com sucesso. Mas atualmente o mundo começou a olhar em Marte com uma visão muito futurista, por causa do risco da extinção humana. Nós temos que dizer na população que a colonização de Marte é o futuro da humanidade, porque, por exemplo, os dinossauros, eles foram... Mas falando nisso, já se pode ver como um futuro negócio?
Sim, já se pode ver-se como um futuro negócio, porque Marte tem os ônibus espaciais que estão a ser muito bem desenhados pela SpaceX para o turismo espacial. Mas também, além deste negócio, nós temos que olhar mesmo pela extinção humana, porque se nós vemos os asteroides, foram muito próprios que eliminaram os dinossauros da superfície da Terra. Todos eles foram aniquilados pelos asteroides. Então, o ser humano, como não quer ficar aqui sentado e esperar para um asteroide vir e nos aniquilar nós todos, eles estão a reunir esforços extremos para a colonização de Marte. E também nós temos um outro pormenor que é a pandemia. As pandemias, principalmente, são elas que assustam a humanidade para conseguir logo colonizar Marte. E um outro ponto também é para colonizar Marte não vai se precisar de muita gente. Vai se precisar apenas de 1 milhão de pessoas. Quer dizer que se por acaso... 1 milhão de pessoas é pouca gente? Atualmente o mundo, nós temos 7 bilhões, 7 a 8 bilhões de pessoas em números mais exatos. Portanto, se por acaso um matemático, porque isso são mais cálculos matemáticos e dados probabilísticos, tiver por exemplo, um asteroide para interceptar o nosso continente, colidir com o nosso continente, termo mais correto, estas 1 milhão de pessoas selecionadas serão os primeiros a serem enviadas em Marte, como prioridade. Tudo porque para colonizar Marte deve-se fazer um processo que chama-se de terraformação. Terraformação é um termo mesmo científico que é transformar um local inabitável que não propicia a existência da vida como Marte para um local habitável. Por exemplo, Marte, para existir vida, por exemplo, já tem um pormenor que já tem água em estado líquido. Quer dizer que se o ser humano ir até lá, poderá fazer alguma coisa para descongelar aquela água e consumir aquela água. E outro pormenor, Marte tem CO2, ou seja, se trouxerem um rover, a NASA tem muitos estes tipos de rover que conseguem converter o dióxido de carbono em oxigênio, ou seja, ele vai absorver CO2, vai tirar o oxigênio da atmosfera e vai ignorar o carbono. Quer dizer que tem como produzir oxigênio para se viver em Marte. E outro pormenor também é que o ser humano em Marte ele tem que comer, tem que se alimentar. Portanto, ele vai ter que criar uma infraestrutura, de criar uma cultura para a sua alimentação. Portanto, neste momento, os esforços que estão a ser feitos é mesmo para isso, é para que no ato de colonização de Marte, os suplementos da Terra não possam ser vitais para eles, ou seja, as pessoas que estiverem lá devem construir um planeta sustentável, que não dependa muito dos suplementos da Terra, porque a Terra tem também este problema. Como investigador e queremos saber, existem pessoas interessadas no estudo do ramo? Muitas. Cá no país? É assim, cá no país ainda é muito pouco, também falta de estímulos por parte do Ministério da Educação, do Gabinete Nacional de Gestão, do Programa Espacial, também tem muita falta. Se bem que o Gabinete Nacional de Gestão do Programa Espacial tem feito algumas coisas, lançamentos básicos como CANSAT, são pequenos satélites que costumam ser lançados, mas são poucas ações que eles realizam, infelizmente, e isto é reflexo também é assim, eu não culpo a nossa população por não saber, porque se o topo da pirâmide não estimula a base não tem como perceber que existe alguma coisa. É como se fosse um peixe, por exemplo, ele mora no mar, e o peixe
pergunta no outro onde é que é o mar. Ele está no mar, mas ele não consegue perceber o local onde ele está. E como investigador, o que é que tem feito, assim, na sua área, o que é que tem feito para estimular, incentivar aqueles que te rodeiam? É o seguinte, eu estimulo no ramo que eu atuo. Uhum. Eu estimulo Ok. no ramo que eu atuo. Como Tem feito a sua parte? sim, tenho feito a minha parte, dando aula, dando Ok. palestras, etc. O que deve ser feito mesmo, o programa de gestão já existe, mas falta estímulo. Por exemplo, as universidades privadas são poucas que dão curso para astronautas, são poucos que dão curso para astronautas. Por exemplo, há alguns angolanos que fazem cursos na Rússia e etc. E são poucos que fazem curso de astronauta nos Estados Unidos da América. Por exemplo, Mas tem muita diferença em fazer num e no outro? bom, é assim, um país, Estados Unidos da América, é capitalista e a Rússia é socialista. Nós Ok. sabemos como é que são os países socialistas, são muito fechados naquilo que são as transferências de conhecimento. Os capitalistas não, são mais abertos. Portanto, por exemplo, se nós seguirmos o exemplo do Brasil, que tem o atual ministro das telecomunicações brasileiros, o Marco Pontes, é o único lusófono até hoje na história a ser um astronauta que conseguiu mesmo sair da Terra e chegar até o espaço. Marcos Pontes. Essa é a única referência que nós temos de um lusófono, né, que nós podemos nos espelhar. Portanto, quanto ao programa espacial russo, ele é bom, mas é fechado ainda. Não tem, a Rússia, depois da queda da União Soviética, baixou muito em termos de performance para a corrida espacial. Tanto é que hoje nós só temos os Estados Unidos da América, a China e algumas empresas privadas que estão nos Estados Unidos da América, que é a SpaceX, é a empresa do Elon Musk. Olha, vamos dar uma vista aqui nos nossos comentários. Jeremias David, camarada, boa noite e muito obrigada por estar aí. Ele diz: o investimento em África ainda é muito baixo no que concerne a investigação científica. Usos das tecnologias no homem. O GGPEN tem vindo a fazer algum trabalho de investimento. Tem dado alguns cursos em instituições para promover e incentivar o estudo no setor espacial, mas acredito se o Angosat 1 não perdesse, estaríamos meio passo à frente, porque no momento estamos parados, nos preparando para tirar o pé do chão. Este é o comentário de Jeremias David. Temos mais comentário. Milton Gaspar. O Cláudio falou muito de satélite. Gostaria de saber aonde anda o suposto nosso Angosat. Olha, eu acho que ele não é a pessoa ideal para responder essa pergunta, né? Ele veio aqui como o engenheiro para nos esclarecer. Estamos aqui a falar sobre uma coisa e eu acho que isso há pessoas de direito que estão em condições de responder esta pergunta. A Florenciana do Amaral também pede que o nosso convidado Cláudio falar um bocadinho da Angosat. Olha, infelizmente, estou a ler os comentários agora e o convidado Cláudio já saiu daqui do estúdio. Estamos agora com o Gelson. Então, ele vai fazer dar algum esclarecimento assim básico, né? Que se ele puder. O Milton diz: senhor engenheiro, por favor, fale-nos um pouco sobre o nosso Angosat, seu paradeiro e se ainda temos chances de termos de volta. Júnior André Viana, ele diz: está ligado. Muito obrigada pelo carinho. Então, engenheiro, está em condições de responder sobre a Angosat? Bom, é o seguinte, eu vou fazer um esclarecimento público, né?
não que eu seja alguém de direito para o fazer, mas eu falo com base em dados de pesquisas que eu realizei e também porque eu sou matemático. O que houve com a ANGOSAT foi uma falha de telemetria. Telemetria é um termo científico que é o cálculo que se faz desde o tempo do lançamento até a posição geoestacionária. Os satélites normalmente, conforme o nosso satélite que é da banda KU, que foi construído pela empresa RKK, que é uma empresa russa, eles são projetados para fins comerciais. Então, o que é que houve com a ANGOSAT? Houve um erro de cálculo que começou a partir do local de lançamento. Então, eles ao fazerem o lançamento até chegar na região geoestacionária, ou seja, onde o satélite vai ficar e vai olhar aqui a Terra, eles falharam num cálculo. E normalmente quando a gente falha num cálculo, colocamos uma velocidade que poderá ser superior ou inferior à velocidade desejada para o satélite sair ou seja, para o satélite localizar-se no local exato onde é que ele deve estacionar. Então o satélite foi feito mal o cálculo, porque para um satélite sair do nosso mundo, do nosso planeta, são 800 mil metros, praticamente, 800 mil metros. Então eles erraram, calcularam, tinha que ser mais de 1000, estes números aí. Então o satélite saiu fora da região geoestacionária e perdeu-se a comunicação. E o curioso é que, na altura do lançamento, é que infelizmente, que se eu posso considerar assim, o anterior ministro das telecomunicações, ele teve o cinismo de dizer que o satélite estava em bom caminho. Ele acabou por mentir à nação. Mas isso consegue-se perceber logo na altura do lançamento, ou é só depois que consegue-se perceber através de algum dispositivo qualquer? É assim, durante o lançamento, consegue-se perceber se vai durante o lançamento, ou seja, o satélite já foi lançado quando estiver a caminho da órbita geoestacionária. Aí consegue-se ver se o combustível colocado no propulsor é muito, é pouco, vai chegar até lá, não vai, consegue-se perceber. E naquele momento conseguiu-se perceber. E há tempo de reverter o caso, parar? Não tem como, porque o nosso mundo é como se fosse um vácuo. Ou seja, se colocarem-te num rover, num satélite, etc., e se a velocidade que vocês calcularam na Terra for superior ao local onde você terás de estacionar, por exemplo, se for maior, então você vai avançar até o infinito, porque o mundo praticamente não tem fim. Não tem fim o nosso universo. Então vais caminhando numa onda infinita. E foi isso que aconteceu com o ANGOSAT, infelizmente. E naquela altura, como era muita emoção, não se podia se dizer publicamente o que aconteceu com o ANGOSAT. E o ministro disse de forma até aquilo foi algo muito lamentável, o ministro a mentir descaradamente à nação de que o satélite estava em bom caminho, tinha 7 dias até chegar ao nosso planeta. Aquilo e qual é o período que leva para que nós que essa comunicação aconteça? Até chegar na região chegar e nós já temos o contato. Exatamente. Sim, praticamente são 7 dias que leva para se saber, mas durante o processo de cálculos a partir mesmo da Terra, nós já conseguimos saber se o satélite vai ficar na região geoestacionária ou não. Ok. Sim. Tá bem. Olha, foi-nos aqui esclarecida a pergunta e, enfim, ficamos.
Será que a África, vamos falar um bocadinho aqui do nosso continente. Qual o país africano que investe na exploração espacial? Bom, os programas, né, se é que nós podemos considerar, os programas Uhum. nacionais espaciais africanos ainda recebem pouco investimento por parte dos próprios Estados Mas africanos. já há Não, algum país a fazer? por exemplo, a África do Sul tem o seu próprio programa espacial, mas ainda não faz lançamentos Uhum. de forma autônoma. Ainda depende de alguns parceiros estrangeiros. O que, eu tenho uma memória mais fresca do programa espacial da Zâmbia, que remonta ao ano de 1964, que o programa espacial chamou-se Afronauta, né? Afronauta, um nome bem sondante, onde é que eles queriam ter o primeiro lançamento de forma autônoma. Ou seja, um país africano ter o seu lançamento de forma autônoma. Porém, não houve investimentos por parte do próprio Estado zambiano. Então, o programa teve um bom começo, mas teve um fim muito triste. E também os próprios engenheiros e astronautas zambianos disseram que houve um boicote internacional, porque nós africanos costumamos supostamente a dizer que sempre que tem sempre um grande projeto africano, os internacionais querem boicotar para que eles não possam tirarem dividendos, né? Tirarem dividendos dos países africanos, porque a regra da exploração ainda existe, infelizmente, em África. Os europeus ainda costumam a obter sempre alguma coisa dos africanos. Então, perderem estas matérias-primas, nós podemos considerar que os africanos fornecem, ia ser muito infrutífero para os europeus. Então, segundo os zambianos, foi boicotado. Então, haverá sempre uma dependência no que diz respeito aos lançamentos satelitais a nível africano. Esta corrida pela conquista do espaço coloca frente a frente os Estados Unidos e a China. Qual é a imagem, a análise que tu fazes do desfecho deste cenário? Bom, é assim, nós praticamente, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos da América e a Rússia, nós tínhamos uma Guerra Fria. Atualmente, a China e os Estados Unidos da América, nós temos uma guerra comercial. São as grandes superpotências. Curiosamente, a China é o maior credor de dívida pública do nosso país. Portanto, nós estamos amarrados até o pescoço quando a gente quer falar sobre a China. Quando nós queremos falar até amarrado até o pescoço. Portanto, o desfecho entre China e Estados Unidos da América, ligeiramente a China tem uma certa vantagem, porque durante a eleição, ou seja, com a chegada de Donald Trump no poder, é um presidente que, por mais que muitos tentem odiá-lo, por muitos males que ele fez por muitas organizações, a Organização Mundial da Saúde e outras ONG, ele criou algo que foi muito relevante para os americanos. Ele voltou a devolver os empregos nos americanos. Portanto, só que isso propiciou a diminuição de verbas para o setor da tecnologia. A China atualmente tem uma ligeira vantagem quando se diz respeito à corrida espacial, porque a China tem 5 anos de avanço quando se diz respeito à corrida espacial. Tanto é que durante o mandato de Donald Trump, os Estados Unidos da América se demarcou de quase todas as organizações mundiais até a NATO, e a China acolheu essas organizações. Portanto, por isso é que a China atualmente tem um dos programas espaciais muito mais bem desenvolvidos, mais sofisticados
sofisticado até certo ponto para fazer frente dos Estados da América. Tanto é que os americanos atualmente têm um certo receio do programa espacial chinês, mas o desfecho é ainda muito cedo dizer quem vai vencer, porque os Estados da América está a acordar agora, né? Está a acordar agora depois de 8 anos sem querer mover grandes verbas para este tipo de expedição. Boa, olha, já estamos no finalzinho. Gostaria que fizesse um resumo do que falou, uma conclusão, né? E desse a sua opinião relativamente ao assunto e deixasse o seu incentivo, Ok. visto que é um pesquisador, é uma pessoa que gosta de tecnologia e de inovação. Então, vamos deixar um bocadinho de culpabilizar as pessoas e Ok. nos mostrar na linha de frente também para fazermos alguma coisa pelo nosso país. Ok. Eu vou avançar com alguns dados, né, sobre a corrida espacial. A Terra tem uma extensão de 510 milhões de quilômetros quadrados. Marte é ligeiramente mais pequeno. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, tem somente 144 milhões de quilômetros quadrados. Por isso é que para a colonização de Marte não vai ser preciso muita gente. E um outro pormenor também é a falta de força de gravidade que Marte tem. Por exemplo, se és um ser humano de 70 quilos de peso, se chegares em Marte, você vai ter apenas 20 quilos de peso, 20 quilogramas de peso. Então, se está a pensar em fazer dieta, não é necessário, né? Não é necessário. Quanto mais obeso, né, Melhor. Se bem que os astronautas têm regras rígidas sobre a alimentação, mas quanto mais peso tiveres, melhor. Mas os primeiros colonizadores de Marte, é assim, a falta de gravidade, por exemplo, em Marte, faz com que as pessoas tenham a elasticidade. E tem cálculos curiosos, é que talvez os próximos nefilins, né, tem uma passagem na Bíblia que diz sobre os nefilins, homens que têm 3 metros de altura, vai ser muito comum em Marte, porque a falta de gravidade também alonga os ossos das pessoas. Portanto, Marte vai ser um terreno propício para pessoas muito altas, né? E talvez os próximos atletas de basquetebol sairão do planeta marciano. E nós assim não estamos prontos para lá estar, né? É assim, nós estar pronto, é assim, para ser astronauta tens que ter um requisito essencial. Qual é? Tens que cumprir o serviço militar obrigatório, tens que ser militar. Essa é a primeira regra. E depois tens que fazer universidade, fazer cursos. Por exemplo, o Marcos Pontes, para ele ser astronauta, ele é coronel. Durou cerca de 20 anos de formação. 20 anos de formação. Assim, rápido, vamos já terminar o programa. Bom, para fechar, eu quero dar um beijinho a minha bebê, a Chelsea Jacinto, que está em casa, não sei se ela está a me ver. E a Mas todos. é bebê de mulher ou é. Porque eu Não, preciso a minha entender. filha mesmo. Ah, minha ok, a sua filha. filha. Porque Isso. precisa fazerem perceber as pessoas. A quem ok. chama bebê a sua esposa. Então nós precisamos entender. Ok, a minha filha mesmo, Ok. que talvez deve estar a me ver, e a todas as pessoas que conhecem como Gelson Jacinto. Muito obrigada por ter aceito o convite. Muito Eu obrigada por participar, a forma como participou, a forma como espalhou o seu conhecimento. Esperamos contar com a sua participação em outras edições. Ok, eu aqui agradeço o convite. Olha, quem nos acompanhou, muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens que deixaram, por partilharem a nossa live. Esperamos contar convosco na próxima edição e que fiquem aí atentos porque terá muita, mas muita coisa boa por vir. Hoje queremos assim deixar a noite de alguém especial, alguém que é muito, muito, muito fixe.
muito obediente, que é uma pessoa super, 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 faz parte da nossa equipa, faz parte do dia a dia da Teletona TV, faz parte da vida de cada um que aqui trabalha. Ele dá sempre o seu melhor para que o seu trabalho seja reconhecido, não só por nós, que estamos todos os dias com ele a acompanhar a sua trajetória, mas também para aqueles que estão do outro lado. Para ter essa imagem bonita, ele está à minha frente, ele é que está a fazer, é que está a tomar conta da minha câmera. Então, nós queremos parabenizá-lo, queremos cantar parabéns para ele, queremos deixar essa noite assim super, super, super feliz porque ele faz parte da nossa vida e nós também fizemos parte da vida dele. Por isso, queremos cantar parabéns para você, o nosso colega. Ele, colega, amigo, ele que hoje faz mais um ano completa mais um ano de vida. Muitos parabéns, muitos anos de vida. Desejamos tudo de bom